Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nessa videoaula muito importante para tratar de uma forma geral de tudo que a gente viu aqui no curso. Até agora estamos caminhando aí, né, para o término da nossa jornada, para o término do semestre, para o término do curso. E vamos fazer hoje um apanhado geral, digamos assim, uma revisãozinha de tudo que a gente viu aí nesses dias, né? Pelo menos as principais coisas, que não dá para falar de tudo. É claro, lembrando que, se você percebeu, todas as nossas aulas, né, ela trazem uma revisão daquilo que já foi falado, porque um assunto se relaciona com o outro, então a gente sempre vem trazendo, né? Quando fala de ação penal, trata do inquérito; quando fala do habeas corpus, trata da prisão em flagrante; quando trata de sentença, fala das provas, né? Então, são matérias que se relacionam, mas, né, para ficar a título de revisão, vou fazer esse apanhado geral, né? Começando do quê? Do devido processo legal, que nós tratamos na primeira aula e vemos tratando nas outras, né, que abrange os princípios do contraditório, da ampla defesa, né, do direito de ingressar em juízo para buscar uma sentença do Estado, né, que vem previsto lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 54, 55, fala que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E nesse processo tem que ter ampla defesa e contraditório, como vocês já estão cansados de saber. E além da Constituição Federal, existem os tratados internacionais, principalmente o Pacto de São José da Costa Rica, que nós tratamos também, né? E todos eles, esse conjunto, a Constituição Federal, o Pacto de São José da Costa Rica e o Código de Processo Penal, no caso da nossa matéria, eles regulam esse processo legal, que visa sempre o quê? A preservar a dignidade, gente. A dignidade da pessoa. Mas nunca esqueça desse princípio em todas as matérias, todas as provas que vocês forem fazer, em concursos, seja quando estiver atuando na prática, trabalhando. O princípio da dignidade da pessoa humana é, digamos assim, um marco, uma bússola para a sua prática jurídica. E no caso do processo penal, em regra, né, se inicia tudo o que, gente? É claro que se inicia, né, com a elaboração da lei, né, mas a lei é abstrata, ela prevê hipóteses que pode acontecer, né, mas o ideal é que não aconteça. Mas acontecendo, o que acontece? O quê? O que vem após a prática de uma infração penal, de um delito? O que acontece, gente? Isso mesmo, a abertura em regra do inquérito policial. Por que eu falo em regra? Porque vocês viram que o inquérito policial não é obrigatório. Se o Ministério Público tiver em suas mãos todos os dados necessários à propor ação penal, ele vai dispensar o inquérito policial. Mas em regra existe o inquérito policial, que é um procedimento que, gente? Administrativo. Não esqueça isso, tenha isso sempre em mente. Realizado pela Polícia Judiciária, vai servir de base o quê? A acusação. Vai servir de base para convencer a acusação da prática do delito, para que ela possa propor ação penal, seja ela privada, seja ela pública. Em regra, ela é pública. Isso bem, tá vendo? Sempre que eu estou fazendo revisão, você sabe de tudo já. O inquérito policial tem as características lá, que ele é dispensável, como eu já disse, é inquisitivo, contraditório para a defesa é meio que mitigado, né? Porque ali é apenas um procedimento administrativo. E ele gente, pode ser proposto de ofício, né? Na ação penal pública incondicionada, nos crimes que envolvem ação penal pública incondicionada, ele é instalado de ofício pela autoridade policial. Mas os crimes de ação privada precisa do quê? Da representação do ofendido. O ofendido tem que ir lá falar: eu quero que abra um inquérito policial para apurar a prática desse crime. Senão a autoridade policial vai ficar quietinha, não vai fazer nada, porque o interesse é do cidadão. Mas nesse caso aqui, uma autoridade requisita, o juiz pode requisitar a abertura do inquérito policial e a própria prisão em flagrante. Prendeu em flagrante, automaticamente vai ser aberto o inquérito policial para apurar aquele suposto delito, né?
Nós vimos lá todos os aspectos do inquérito policial, que a autoridade vai comparecer ao lugar, vai preservar o local do crime, vai ouvir as pessoas que forem necessárias, vai mandar produzir as provas, né? Pegou fogo no carro, vai mandar fazer a perícia, se tem cadáver, vai fazer o exame necroscópico, né? Se envolver falsidade documental, vai fazer a perícia grafotécnica, se for preciso, de falsidade ideológica, o material de documento, vai produzir tudo que for necessário ali para chegar ao quê? A identificar o suposto infrator, que é chamado de quê? Isso mesmo, indiciado. Encerrada as diligências, o delegado ele vai indiciar o acusado para ele, no cabecinha dele, foi aquela pessoa que praticou o delito. Então ele fala, você agora é indiciado. Ele faz o relatório e manda para o Ministério Público. E o Ministério Público lá tem a opção de mandar pedir novas diligências ou entrar com ação penal em cima daquele inquérito. E aí já entra na próxima aula que nós estudamos, que é? A aula da ação penal, de base do inquérito policial. O Ministério Público, então, dá entrada na ação penal, que é chamada de... Muito bem, denúncia. Ele denuncia o acusado pela prática daqueles delitos. É ação penal de iniciativa pública, mas nos casos em que a ação penal de iniciativa privada, quem entra com a ação é o ofendido. E o nome dessa ação se chama... Isso mesmo, queixa-crime. Entra com a queixa-crime, que são duas ações penais. E no caso do Ministério Público, fica quietão, ele está na praia, esqueceu de entrar com ação, coitado. Então, a lei dá a faculdade do quê? Do ofendido entrar com ação privada subsidiária da pública, que você já sabe também. Mas depois que ele entra com essa ação, o Ministério Público desperta quando você estava dormindo. Ele pode assumir a ação. Sai fora, muito bem, muito obrigado por ter proposto a ação. Eu agora que vou seguir a ação normalmente aqui. Essa é um direito do Ministério Público de fazer isso daí, gente. Né? Aí, gente, proposta ação penal, forma-se o que? Ali, a relação processual, subjetiva, a relação subjetiva processual que nós estudamos. É outra aula já, o que? Sujeitos do processo, a relação triangular, lembra? Juiz, acusado e acusador. Juiz, autor e réu. É aquela relação, são os sujeitos do processo. Lembrando que o juiz é um sujeito extra parte, está acima das partes. E as partes são o quê? Autor e réu. Essas são as partes do processo. Né? Acusação e defesa. O Ministério Público sempre, né, no papel de acusação, mas quando o ofendido que entra com a ação, a queixa-crime, né, que vocês já sabem, o Ministério Público ele vai ser o quê? Fiscal da lei, ele vai estar ali fiscalizando para que tudo corra normalmente. Pode até mandar emendar a inicial se tiver errada, ele pode mandar, ele vai sempre fiscalizar, porque o titular da ação, por excelência, é o Estado, na pessoa do Ministério Público. E o acusado sempre tem que ter o que, gente? Isso, defensor. A sua defesa tem que ir sempre desse meio que ele não queira defender, o juiz vai nomear um defensor para ele. E no caso da ação pública, né, vocês viram também que o ofendido ele pode ficar simplesmente como espectador. Se ele quiser, ele pode ser o quê? Assistente, vai uma parte secundária, ele vai assistir o Ministério Público ali, né, para que a lei seja cumprida. E do lado deles ali, auxiliando, estão os funcionários da justiça, né, e os peritos, os intérpretes que vão ali auxiliar o juízo, né, na formulação das provas. E falando de prova, nós entramos em outra aula, viu? Estamos acabando aí, ó. Provas, né, aquilo que vai servir para a convicção do magistrado. Lembrando que está vigente no nosso ordenamento jurídico o princípio que é da livre convicção motivada. O juiz pode se convencer livremente das provas produzidas, mas ele tem que motivar a sua convicção com base o quê? Nas provas. As provas, gente, é coisa muito importante. É isso que vai
fundamentar a decisão do juiz. Mas pode provar de qualquer forma? Não pode, né, gente? Tem as limitações, é a vedação das provas ilícitas. A lei traz aí as provas que não podem ser admitidas de juízo porque foram obtidas de forma ilícita, como por exemplo, né, a gente fala sempre, tortura, né, o cara foi ali, né, foi arrancar as unhas dele para ele falar a verdade, colocar o dedo lá no olho dele, ou sei lá onde, para ele poder falar. Não pode, gente. Isso é coisa de filme americano, né? Filme americano tem muito isso daí, mas não pode. A prova é ilícita, mesmo que ele confesse. Escuta telefônica sem ordem judicial, não pode também. E violação de correspondência são esses três exemplos básicos aí de provas consideradas ilícitas, né? E aí, como meio de prova, nós temos vários, né? Prova testemunhal, né? Onde vai se ouvir a pessoa que estava lá presente na hora dos fatos. Temos a prova pericial, né, muito utilizada no processo criminal, né, nos casos de crimes que deixam vestígios, né, como um incêndio, um homicídio, vai fazer a perícia no corpo, né, vai fazer a perícia no imóvel, no carro, a perícia grafotécnica. São vários tipos de perícia que existem. Lembrando que sempre, gente, exame de corpo de delito, né? Muita gente fica em dúvida sobre isso aí. Corpo de delito é a prova da existência do crime, né? E o exame do corpo de delito vai materializar essa prova, entendeu? É a perícia que materializa essa prova, a materialidade do crime. Ele vai verificar a existência do crime. Todos os crimes que deixam vestígios, os crimes materiais, ele exige o exame de corpo de delitos, né? Tem que existir, sob pena de nulidade. Mas aqueles que não deixam vestígio, ele vai se realizar do quê? Por outras formas, né? Não pode fazer a perícia no corpo que desapareceu. Então a prova vai ser testemunhal, mas precisa desta prova. Aí tem vários perícias que nós falamos você sobre exumação, sobre, né, autópsia, exame de local, exame laboratorial, né? Sem falar que tem também o interrogatório, uma prova, né, interessante, porque o interrogatório do acusado, ele serve tanto como meio de prova quanto como meio de defesa. O acusado, ele se defende no seu interrogatório, cuidado para não se acusar, né? Mas é uma prova, é um ato dele se defender. Lembrando que, gente, sempre a confissão, né, tem uns requisitos específicos para confissão. Tem que ser voluntária, tem que ser expressa, tem que ser pessoal perante a autoridade competente por escrito, um ato solene e público reduzido a termo. Não é aquilo que fala no camburão lá, ele falou que cometeu aquilo, não vale como confissão. É um indício de prova, mas não é confissão. E sempre tem que ser confrontada com outras provas, porque a confissão pode ter surgido de forma viciada, né, pela tortura, né, para querer, tipo, liberar uma pessoa para ser acusada no lugar de outra pessoa. Então tem que sempre ser analisada todas as provas existentes nos autos. E isso que se realiza no processo, essa prova, uma parte falar, a outra falar, o cartório fazer, o perito fazer, tudo isso se chama o quê? Atos processuais. São os atos que se realizam no decorrer do processo. Nós estamos em outra aula. Atos processuais, vícios e nulidades. Os atos da parte podem ser o quê? Unilaterais e bilaterais. Unilaterais não dependem do consentimento da outra parte. Entrar com ação, não precisa da outra parte. Não, você não vai me processar não, só se eu quiser. Não pode, você vai entrar com ação. E você também deve se defender, não depende do meu consentimento. Não, você não vai se defender porque você é culpado, não tem dúvida, não adianta. É unilateral. Agora, os atos bilaterais dependem do consentimento da outra parte, que é o quê? Acordo, né? Para fazer acordo precisa do consentimento. Não, você vai fazer acordo, vai fazer, não. Tem que ser bilateral. Lembrando que os juízes, né, tem os principais atos jurídicos, que é despacho, decisão interlocutória, sentença, que você sempre vê, não são nessa matéria, despacho de mero expediente, não cabe recurso, que é apenas impulsionamento do processo. As decisões interlocutórias é aquela que causa algum prejuízo a uma das partes, cabendo recurso, e a sentença é aquela que põe termo ao processo, julgando a ação procedente ou improcedente, ou extinguindo sem resolução do mérito.
Temos, gente, sobre forma dos atos processuais, nós falamos do quê? Do princípio da instrumentalidade das formas. Se a lei prevê determinada forma para um ato ser produzido, mas ele foi produzido de outra forma, mas atingiu o fim a que se destinava. Vale ou não vale? Vale, gente. O que importa é a finalidade do ato, para que o processo seja célere, para que termine em tempo razoável. Então, princípio da instrumentalidade da forma. E quando se fala de nulidade, tem várias, né, questões que devem ser observadas para ser decretada uma nulidade, né? Primeiro, não há nulidade sem prejuízo. Se nenhuma das partes foi prejudicada e o processo seguiu o seu trâmite normal, não vai ser proferida nulidade. A parte provocou a nulidade, ou seja, ela quer dificultar o andamento do processo. Então ela provoca uma nulidade e depois ele alega. Não pode. O processo vai seguir, porque foi você que provocou. E atos irrelevantes para o desvio da causa, não interveio de forma nenhuma no andamento do processo, não vai ser decretada. Lembrando que se um ato foi declarado, aí sim, se foi declarado nulo, todos os que lhe são posteriores que dependeram dele vão ser declarados. É uma nulidade por arrastamento, arrasta tudo. Derruba tudo e começa tudo novamente. Aí, gente, nós falamos sobre procedimento cautelar, né? Procedimento cautelar são aqueles que visam resguardar a efetividade do processo, né? Lembra? Eles são realizados de forma liminar, para que o processo, né, cumpra o seu objetivo. E quando se fala de processo penal, né, nós falamos sobre as prisões cautelares, né, a privação de liberdade da pessoa, né, porque a prisão pode ser provisória, quando se aguarda o desfecho do processo, ou definitiva, quando tem sentença transitada em julgado. Enquanto não tem sentença transitada em julgado, a prisão é sempre provisória. Lembrando que a regra é o quê? Isso mesmo, eu tô cansado de ouvir. A liberdade. Então a prisão tem que seguir os seus requisitos. Falando de prisão provisória, a primeira é o quê? Prisão temporária, lei 7960 de 89. Ela só existe no inquérito policial e o juiz não decreta de ofício, né? Vocês estão lembrando lá, né? Tem os prazos determinados lá, que vocês podem consultar no material, 5 dias, né? Prorrogáveis por mais 5, 30 dias prorrogáveis por mais 30, no caso do seja o réu preso ou solto. Sempre que cabe a prisão provisória em umas hipóteses específicas que nós vimos, né? É imprescindível para a investigação policial, o acusado não ter residência física, e existem os crimes específicos, né, como a extorsão mediante sequestro, é um dos exemplos que cabe prisão provisória. Aí tem a mais utilizada, né, a bambambam, é a prisão preventiva, que é feita tanto no inquérito policial quanto no processo penal. E, gente, tem que haver requerimento, não pode ser decretada de ofício também a prisão preventiva. E tem os requisitos, né? São vários requisitos que devem ser seguidos, artigo 312 em diante do Código de Processo Penal. Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, segurar a aplicação da lei penal e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, né? Tem que preencher todos esses requisitos e mais alguns que vocês podem rever no material. Vai ser decretada a prisão preventiva, né? Teve até esse caso aí, ó, a lei mudou recentemente e disse que em 90 dias tem que ser revisto, né, essa situação do acusado para ver se persistem os fundamentos dessa prisão, né? Se persistir, vai manter. Se não persistir, vai soltar, né? Então isso aí dá uma confusão, porque é muita gente presa. E tem mais gente presa provisoriamente do que definitiva. O juiz não pode ter controle disso daí, vai ser uma confusão danada, vai começar a soltar todo mundo, vai entrar um monte de habeas corpus aí para liberar. É uma situação aí um pouco difícil aí para o judiciário nesse caso aí, mas lembrando que independente dessa disposição de lei, já sempre existiu o quê? A previsão de que o juiz tem que, no decorrer do processo, estar analisando se persistem os fundamentos para a manutenção dessa prisão, porque a prisão, como vocês sabem, ela é uma exceção. Gente, prisão em flagrante, né? Aí nós falamos da prisão em flagrante numa aula específica, né?
que é aquela que a pessoa que pega no flagra. Tem essa espécie de flagrante que nós tratamos, né? É a prisão em que a pessoa está cometendo delito, ou acabou de cometer, ou acabou e saiu correndo e foi perseguido. Em resumo, são essas as hipóteses de prisão em flagrante. Lembrando que a pessoa que é presa em flagrante, em 24 horas tem que ser levada à presença do quê? Do juiz, né? Para fazer o quê? A audiência de custódia, gente. Na audiência de custódia, o juiz vai definir se ele vai, se o flagrante deve ser relaxado, porque não cumpriu as formalidades legais, ou se vai conceder o que? Liberdade provisória a ele com ou sem fiança, né? Que nós estudamos também, ou que vai converter a prisão em flagrante em preventiva, porque preencheu os requisitos, aquele que nós tratamos agora há pouco. Isso é o básico da prisão preventiva, né? Como falamos de relaxamento da prisão em flagrante provisória, nós entramos agora, vê? As nossas aulas estão interligadas, né? Vocês vê tudo numa, depois vê novamente, volta, né? É um processo penal aí, é interessante, né? E nós falamos do quê? Sobre o controle da legalidade da prisão. A prisão sempre tem que ser controlada, a legalidade da prisão, pelo poder judiciário. Tem que ver se está certinho, senão vai mandar soltar. Independente do que vão falar nos noticiários aí, se tiver ilegal, vai mandar soltar a prisão se não cumprir os requisitos legais. Então, nós já falamos, vai relaxar a prisão em flagrante, ou vai converter em preventiva, ou dar liberdade provisória. Tudo de acordo com o caso concreto e de acordo com aquilo que disser a lei. Lembrando que a liberdade provisória ela pode ser com ou sem fiança. Alguns crimes não proíbem a fiança específicos, né? Nós tratamos desses crimes aí que não admite a fiança, como crime de racismo, que fica uma coisa meio contraditória, né, gente? A pessoa praticar o racismo e pagar, né, para ser libertado. Mas mesmo assim cabe a liberdade provisória se preencher os outros requisitos, né? E tem aqueles que admitem a fiança, que o juiz arbitra a fiança para a pessoa pagar. Lembrando que se a pessoa não tiver dinheiro, não tiver condições, o juiz pode dispensar, pode aumentar o valor da fiança, pode diminuir o valor da fiança, de acordo com os termos da lei, dependendo da situação concreta do acusado. Essa é a liberdade provisória. Aí, gente, falamos um pouquinho com vocês sobre os recursos, né? Isso aí todo mundo sabe, os princípios, né? Que fundamentam a existência dos recursos no ordenamento jurídico. Não tratamos bem assim dos recursos propriamente dito, mas tratamos dos princípios que vocês veem sempre em outras matérias, do duplo grau de jurisdição, princípio da voluntariedade, da unirrecorribilidade, só pode entrar com um recurso. E tratamos do princípio da fungibilidade, que é aceitar um recurso no lugar do outro, se não tiver um erro grave. Lembrando sempre que não pode reformar a sentença em prejuízo do acusado. Se só o acusado recorreu, a acusação não recorreu, o tribunal não pode aumentar a pena, prejudicar o acusado, né? Se só ele recorreu. É o princípio da vedação da reformatio impejus. Aí nós tratamos, gente, sobre habeas corpus, né? Aquela ferramenta constitucional, aquele remédio muito antigo no ordenamento jurídico mundial que existe, né? Que é aquele que preserva a liberdade de locomoção da pessoa no caso de prisões ilegais, eivadas de abuso de poder, né? Que a pessoa tem que ter uma prova concreta, né? Por habeas corpus, não pode produzir provas, tem que ter prova na interposição para liberar a pessoa, né? E lembrando que o habeas corpus não precisa de advogado para entrar, vocês viram isso daí, a própria pessoa pode ser paciente e impetrante ao mesmo tempo, nem sei, para facilitar, né? No caso de uma prisão visivelmente ilegal, né? Podendo ele ser liberatório ou preventivo. Liberatório se a pessoa está presa, preventivo para impedir que ela seja presa, ou seja, tem um inquérito policial correndo contra ele, está em vias de ser decretada a sua prisão, ele entra com esse habeas corpus, que cabe inclusive naquele caso lá da prisão preventiva, né? Se não existe mais os requisitos, a pessoa está presa, tem que liberar. Se não liberar,
cabe habeas corpus e o juiz negar um eventual pedido de revogação dessa prisão preventiva. Gente, nós falamos com vocês, né, que existe a ação penal pública e privada, e a privada, né, é a queixa-crime, né? É a queixa-crime, como todas as outras ações, deve preencher as condições da ação, né? Que vocês estudam nas outras matérias processuais, né, legitimidade de parte e interesse e possibilidade jurídica. Essa é a queixa-crime. Lembrando que para entrar com a queixa-crime, o advogado precisa de poderes específicos, tem que constar na procuração que ele foi autorizado a entrar com aquela queixa-crime, que é uma coisa grave, né? Entrar com ação penal contra uma pessoa, a menos que ele aceite, assine a petição inicial, assassine a petição inicial juntamente com o advogado. Aí não precisa, né? Sempre nos crimes de ação penal de iniciativa privada, e sempre a lei vai dizer quando o crime de ação penal é privada. Em regra é pública, mas quando a lei falar, ela vai ser privada. Gente, cansei um pouco, deixa eu descansar. Antes de continuar, um tempinho aqui, vamos dar um intervalo. Voltei. Vamos lá. Elementos da sentença penal. Nós tratamos da sentença penal. Depois que passou tudo isso daí, do inquérito policial, a queixa-crime, a denúncia, a produção de provas, papati, patatá, teve um habeas corpus lá no meio para soltar a pessoa, tal, soltou, voltou a ser preso e produziu todas as provas, viu as testemunhas, teve audiência, teve perícia, teve tudo mais, teve a testemunha lá que era alemã, teve que ter um perito para interpretar, e como tudo isso teve as razões finais, aí o juiz vem o quê? Dá o quê? A sentença, a decisão final do processo, vai julgar a pretensão acusatória procedente ou improcedente, absolvendo ou condenando o acusado. Gente, lembrando que a sentença tem aquelas 3 partezinhas lá obrigatórias: relatório, o nome das partes, se tiver, ou a qualificação do acusado, o relatório, tudo que aconteceu no processo, a acusação com a queixa, a defesa apresentou a defesa prévia, foi produzido provas, um relatório, uma historinha do processo, e depois a fundamentação, onde o juiz analisa propriamente dito as provas produzidas, né, comparando-as com o texto legal, e desta forma chegando à conclusão de culpado ou inocente. Lembrando que no tribunal do júri não é obrigatório, não existe a fundamentação. O júri simplesmente acusa ou absolve o acusado de acordo com os quesitos que lhes são apresentados. Quando o juiz absolve, ele tem que se fundamentar em das hipóteses da lei, artigo 386 do Código de Processo Penal, as hipóteses lá de absolvição do acusado. Sentenciou, né? Sentenciou o acusado, aí acaba a função jurisdicional do juiz de primeira instância, e lá na sentença ele vai ordenar a manutenção da prisão, se a pessoa estiver presa, ou a liberação dele, se ele estiver preso, para recorrer em liberdade, de acordo com o caso concreto. Ele vai analisar ali, são os mesmos requisitos, né, da prisão preventiva que ele faz lá, ele faz aqui na sentença, e aí o acusado vai recorrer, né? Lembrando que enquanto não transitar essa decisão condenatória, presume-se a inocência do acusado. É isso, gente. Fizemos aí uma rápida exposição de todo o nosso semestre, né? Sem esquecer de falar daquela aula prática que nós falamos sobre consulta de jurisprudência, né? Que é muito interessante, né? Atualmente em fase aí da obrigatoriedade de seguir os precedentes judiciais vinculantes, é isso que vocês estudaram, né, para poder o que? Fundamentar, né, tanto um recurso, né, quanto a inicial, quanto a defesa, né, quanto uma sentença, né, analisar o que a jurisprudência tem entendido, lembrando que o juiz é independente para decidir conforme a sua motivação, mas em alguns casos ele é vinculado a sua decisão a um precedente
que seja vinculativo, como uma súmula vinculante, por exemplo. Então é isso. Eu espero ter conseguido resumir de forma perfeita aquilo que nós estudamos, né? E nós estamos aí para o que der e vier. Conte conosco. Tchau, tchau e muito obrigado.